Pessoal, prova 14, questão 9. A prova 14, questão 9, ela tem assim, as duas vírgulas da linha 5 separam um aposto. Ó, se for um aposto dentro das vírgulas, não tem verbo. E ele equivale a um termo anterior, tá? Equivale a um termo anterior. Vamos lá na linha 5 ver? Diz o seguinte. Olha o que diz ali. Guilherme Barbaça, especializado? Especialista em estratégia empresarial e CEO da Estratec. O que é isso, pessoal? É um aposto. Mas você sabe por que eu bati palma, né? E por que eu brinquei com especializado? Tá? Porque aqui, pessoal, corretamente ela fez um aposto. Tá? Substantivo, equivalendo a outro substantivo. Tá? Então, ó, é um aposto sim, tá, pessoal? É um aposto sim. Bom, as aspas, coisa que eu não posso, né, pessoal? Aspas, né? Aspas. Aí, as aspas têm a função de marcar uma citação. Pessoal, olha, nem precisa ir lá, quer dizer, tô brincando, né? Mas ó, da linha 7 e linha 9, da linha 7 e linha 9, são as quantas linhas? É óbvio que é uma citação, ela vai dizer afirma fulaninho, tá? Vamos lá ver, vamos lá ver. Da linha 7 e linha 9, ó, os gestores, quem é que diz? Quem é que diz? Guilherme Bassa, só que tá lá em cima, ó, diz Guilherme Bassa. Então foi ele que disse isso. O que ele disse está entre aspas. Aspas. Então, pessoal, ó, na verdade está subentendido que é ele, né? Guilherme Barbaça. Guilherme Barbaça, não é Guilherme Bassa. Guilherme Barbaça. Aí, então isso aí é uma citação, tá correto também, né? Agora, a vírgula utilizada na linha 9 poderia ser suprimida em virtude da ocorrência das aspas. A vírgula da linha 9, pessoal. Olha ali, ó. Na verdade, aquela vírgula, ela está separando, ela está marcando de novo, pessoal. Ela perguntou, é a mesma pergunta que ela fez esses dias. Esses dias não, em outra questão. Esses dias nós analisamos essa questão, né? Mas em outra questão, é a mesma pergunta que ela, a vírgula separando o discurso direto, né? A vírgula, né? Porque o discurso direto é introduzido por pontuação, tá? Então ela não pode ser, o que ela disse que podia ser retirada? Não pode, tá, pessoal? Já anota, viu? Porque ela cobrou a primeira vez, anota o seguinte, ó. A pontuação que isola o discurso direto não pode ser retirada, né? Acho que assim fica melhor. A pontuação que isola o discurso direto não pode ser retirada. Ela cobrou, né? A vírgula. Beleza? Aí, pessoal, a questão 9 é a última afirmação aí. O que ela tem? Visando a correção gramatical do período, deveria ser inserida uma vírgula imediatamente após a operação, linha 7, em virtude de uma oração. Ó, você falou que a oração coordenada, o que eu tenho que ter? Ela tem que estar entre dois verbos. Tá? Entre dois verbos. Vamos ver lá na linha 7. Na linha 7, olha ali, pessoal. Que legal. Conhece aquela frase, os concursos nos unem e as nomeações nos pertencem? Tá? Que aquela vírgula está de preto, que tem toda uma discussão a respeito da vírgula na frente do E, com o mesmo sujeito, com sujeitos diferentes. Tá? Aqui, pessoal, ó, aqui, tá? Aqui ela cobrou, ó, a vírgula na frente do E, unindo, né, orações com sujeitos diferentes ou o mesmo sujeito? Ó, os gestores se ocupam e acabam. Tá? Então, ó, eles se ocupam e acabam.
Fechou? E aí, pessoal, ó, ele diz que deveria ser inserida uma vírgula. E aí, pessoal, tá? Deve ser inserida uma vírgula? Pessoal, ó, a questão, né? A questão, o que vocês têm anotado lá? Vocês têm anotado lá que a gramática majoritária entende que quando for sujeito indiferente é opcional, não é? É isso que vocês têm anotado. E quando for o mesmo sujeito, vocês têm anotado que não vai vírgula. Não vai vírgula, né? Então, pessoal, isso aí é que a gramática majoritária entende. Tá? Aqui, pessoal, ela diz que deveria, tá? Deveria, não deveria. A gramática, para a gramática majoritária, que não poderia. Estão comigo? Como ela botou um deveria aí, eu estou achando que ela entende que pode. Tá? Mas vamos ver se a gente acha uma questão. Porque ela botou assim, ó, deveria. Por que ela botou o deveria e não botou? Por que ela não botou? Por que ela não escolheu poderia? Não fecha gabarito. Não fecha gabarito? Tá? Daí eu posso separar o sujeito do verbo com vírgula? Mas não é o sujeito do verbo, pessoal. Porque eu não vou separar daí. Ó. Se eu botar a vírgula ali. O id falou e gritou. Pessoal, isso aqui eu falo para vocês quando a gente estuda sujeito. A gente vai estudar sujeito. Qual que é? Ó, qual que é o sujeito do falou? Qual que é o sujeito do gritou? Qual que é o sujeito do gritou? Pessoal, o sujeito é ele, o ed, subentendido é dose. Tecnicamente, aqui o sujeito do gritou, tá, pessoal? Está subentendido. É dose, desinicial, oculto, subentendido ou elíptico. Tá? Eu falo isso, pessoal, quando a gente estuda sujeito, que nas questões de pontuação eles falam assim, ó, unindo orações com o mesmo sujeito, mas uma palavra não pode ser sujeito de verbos diferentes. Tá? Eu falo isso para vocês aqui, pessoal, não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver, ó, porque o sujeito gritou não é o ed. Está subentendido que é o ed. Da mesma forma que na questão, na afirmação anterior, pessoal, ali, ó, da linha 5 lá, ó, da linha 5 até a linha 9, vamos lá. Pergunto para vocês, ó, no final da linha 9 tem o diz. Estão comigo? Qual que é o sujeito do diz? É dose, está subentendido. Por quê, pessoal? Ó, ele está até em outro período, se tu for analisar ali, ó. Porque primeiro eu disse para vocês, ó, quando eu olhei por cima, assim, eu disse, é o Guilherme Barbaça. E daí eu disse, não, está subentendido. Por quê? Porque eu vi que ele está em período diferente, pessoal. Está em período diferente, ó. Quem é que disse? Está subentendido que é o Guilherme Barbaça. Tá? Mas não é o Guilherme Barbaça o sujeito. Só que, pessoal, tu vai ter que ver como ela vai ter que cobrar isso aí. Né? Como ela vai ter que cobrar isso aí. Mas aqui, pessoal, o que ela cobrou é vírgula na frente do e com o mesmo sujeito. Tá? E aí, pessoal, não fecha gabarito que tu falou. Ó. Sim, é falso, né? É falso. Não. É falso não, porque ela colocou deveria, entendeu? Tipo, por isso que eu estou dizendo que eu acho, pessoal, ó, ela me botou aqui deveria, ela não botou poderia para não entrar em discussão, talvez, eu não sei o que ela quis fazer, tá, pessoal? Porque aqui, ó, aqui, né, eu tenho vírgula obrigatória, então a gente já sabe que vírgula obrigatória aqui não é. A gente não pegou o entendimento dela ainda.
A gente até tem uma questão que um dia, até a Tamara me mandou um dia, a Fundatec entende tal coisa. Uma professora da Fundatec era uma vírgula na frente do E. Eu acho que eu não sei se não passei para vocês, na aula, o que a Fundatec pensa? Tá? Isso aqui deve ter nas nossas conversas salvas lá. E aí, então, ó, aqui, pessoal, ó, por enquanto, para ela, tu já pode deixar essas duas aqui, que eu não sei, né? Não sei ainda se é facultativa, se é dentro facultativa ou que não vai vírgula. Tá? Isso aqui tá nebuloso ainda. Mas uma coisa a gente sabe, que aqui a vírgula ela não é obrigatória com o mesmo sujeito. Tá? Para ela, não estou falando da gramática que tu tem na apostila. Tá? Então, pessoal, ó, ali na linha 7, tá? O sujeito de se ocupam é os gestores e o sujeito de acabam é dose. Pode puxar uma setinha e coloca que é dose, desinencial, oculto, entendido ou elíptico. Pergunto, melhor. O sujeito do acabo, agora que eu vi ali, ó, não é indeterminado? Eles não é indeterminado? Não é. Porque quando eu conseguir identificar quem são eles, não é indeterminado. É dose. Né? Eu consigo, eu sei quem são, tu sabe quem são eles? Os gestores. Os gestores. Então, ó, aí ele é dose. Seria uma baita questão se perguntasse, né, para vocês, isso não vai fazer isso. Né? Ela bota um quem lá e diz que é pronome indefinido. E né? E daí se ele tivesse uns gestores, daí nada a ver, segue a mesma coisa. Mesma coisa. Sujeito indeterminado é só quando ele está subentendido e tu não sabe quem são eles. Tá? Tem outros casos, mas esse que eu estou falando, né, são 3 casos, esse é um caso. Tá? Beleza? O gabarito vai ficar a letra A. Tá? Gabarito letra A. Então aqui, pessoal, ó, cobrou a vírgula na frente do E, tá? Com o mesmo sujeito. Não é obrigatória. Tá? Não é obrigatória. Nós vamos ver se a gente consegue descobrir até o final das sessões se ela entende que é facultativo ou que não vai vírgula se ela segue a gramática majoritária. Ou se ela não, né, evita para não criar confusão. Bom, pessoal, depois, prova 15, questão 4, pessoal. Prova 15, questão 4. Afirmação 1, pessoal. O que ele diz? A vírgula é utilizada para separar um adjunto adverbial. Entretanto, em virtude da brevidade do termo, poderia ser suprimida. Que legal, hein, pessoal? O que ela perguntou? Adjunto adverbial deslocado pequeno, vírgula, facultativo, né? Vírgula, facultativa. Profissionalmente, uma só palavra que termina em mente é, em classes de palavras, advérbio. Em funções sintáticas, adjunto adverbial. Tá? Tá correta essa afirmação. Fechou o gabarito ou não? D. Gabarito letra D. Tá? Gabarito letra D. Depois, pessoal, prova 17. Prova 17. Questão 5. Prova 17, questão 5. Bom, aqui, pessoal, tá? Essa prova 17, questão 5, tá? O que ela diz? Ó? A primeira afirmação: as vírgulas da linha 2 foram empregadas pela mesma razão. Separar adjuntos adverbiais. Da linha 2, vamos lá na linha 2. Pessoal, ó, ela diz assim, ó, o mundo está uma bagunça. Olha ali, ó.
com bilhões de pessoas prisioneiras de inescapáveis ciclos de guerra. Ó, de guerra, de fome e de pobreza. Na verdade, pessoal, a primeira vírgula, ela é para quê? Tá? Para uma enumeração. Da enumeração ali, ó, ciclos de guerra, de fome e de pobreza. Puxaram a setinha naquela primeira vírgula? Enumeração. A segunda vírgula, pessoal, ó, a segunda vírgula, ela também é uma enumeração, ó, mas só que é uma enumeração com, ó, concorda que tem dois com? Ó, com bilhões de pessoas prisioneiras, com o maior número já visto de crianças morrendo. Tá vendo? Também é uma enumeração, mas é uma enumeração com, daí, tá? Então as duas são por enumeração, mas uma, até eu passaria uma amarela, com ali pra tu ver, ó. E ali, ó, desgracenta de novo, deixou as preposições subentendidas, tá? Deixou as preposições subentendidas. Cara, se tu não tá ligado nessas questões aí dela, se ela quiser enrolar, depois. Pessoal, ó, vou ver a terceira porque é mais fácil, ó. Por que é mais fácil? Diz assim, ó, a vírgula da linha 23 assinala uma oração adverbial deslocada. Aqui comigo, ó. Se é uma oração subordinada deslocada, antes da vírgula vai ter que ter um verbo, tá? Vai ter que ter um verbo. Se não tiver um verbo, porque ela já fez isso em outra questão. Vamos ver se ela fez isso de novo, tá? Então, ó, vamos lá na linha 23. Lá na linha 23 diz o seguinte, ó, embora a desigualdade tenha aumentado. Ó, tenha aumentado. Pessoal, tá vendo embora ali? O que é isso, pessoal? Osa concessiva, né? Oração subordinada adverbial concessiva. Antecipada, tá? Agora, pessoal, ela cobrou de vocês, ela tinha cobrado OP, OSA. Agora ela cobrou OSA, OP, tá? Vírgula obrigatória, tá? Vírgula obrigatória. Então, ela assinala assim uma oração adverbial deslocada, tá? Por quê, pessoal? O correto é OP, oração principal, OSA. Se vier OSA, OP, aí então ela está deslocada. Ou anteposta, às vezes vem. Tá? Essa é verdadeira, tá, pessoal? Essa é verdadeira. Tá? Aí, pessoal, essa é verdadeira. O que nós temos mais? Tá? O que nós temos mais? Já fechou o gabarito? Aí, pessoal. A verdadeira e a terceira é verdadeira? Não, as vírgulas são enviadas pela mesma razão. Não é para separar juntos adverbiais, a uma é falsa. Ó, ela é por enumeração, né? É pela mesma razão, mas por enumeração. Né? Só para enumeração. Sacanagem, né? Se responder a segunda, já fecha. Tá? Aí, pessoal, ó. Diz o seguinte, os dois pontos da linha 30 precedem uma citação de um interlocutor diferente do narrador. Olha aí. Então, pessoal, ó, quando ele fala assim, ó, que é uma citação, tá? É um discurso direto. Provavelmente depois dos dois pontos vai ter aspas. Se é isso, tá? Vamos ver se é isso ou não é. O que diz lá na linha 30? Mas o público acredita no oposto. Ó, na verdade, pessoal, ó, que a pobreza está aumentando lá na linha 30. Na verdade, ele está explicando no que o público acredita, tá? Não é uma... Como é que ela usou aqui? Citação de um interlocutor diferente, tá? Do narrador. Quer dizer, tem que ver o texto, mas acho que não, tá, pessoal? Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, mas, tá?
se tem um narrador ali dentro do texto e uma personagem mas eu acho que não, tá, pessoal? Vamos ver as outras, tá? Vamos ver, se não fechar gabarito, daí a gente volta, tá? Mas a princípio não, tá? A princípio não. O texto é muito grande. Aí, vou fazer a... Qual que falta? Não, só falta a 4, né? A 4. O ponto de exclamação na linha 42 denota a ênfase atribuída pelo narrador ao enunciado. ênfase na linha 42. Pessoal, o ponto de exclamação, eu sinceramente nunca vi questão assim, eu nunca respondi questão de ponto de exclamação em prova. Tá? Ele é uma exclamação, dá a ideia de ênfase, normalmente sim. Né, pessoal? Normalmente sim. Tá? Aí, ó, não é verdade. Acho que foi ênfase que ele quis dar para esse ponto de interrogação, né? Interrogação não. Exclamação, tá, pessoal? Exclamação. Até a nota, né? Ó, cobrou ponto de exclamação, dando ênfase, né? O ponto de exclamação dando ênfase. E ainda, pessoal, ó, o travessão utilizado na linha 48 assinala a introdução do discurso direto. Ela gosta do discurso direto, tá, pessoal? O discurso direto ele tem que vir isolado por, né, 2 pontos, por vírgula, por travessão, tá? Mas se for discurso direto, tem que vir entre aspas. Vamos ver lá na linha 48. Diz o seguinte, ó, pessoal, não é discurso direto, porque, ó, mas, primeiro, comecei lá na linha 47, ó, mas, primeiro façamos uma pausa de 1 nanosegundo de silêncio. Puta merda. Nanosegundo de silêncio, para reconhecer os maiores ganhos do bem-estar humano, jamais visto na história de nossa espécie. Ó, e ele segue, ó, não é para que isso nos inspire, mas para incentivar nossos esforços no sentido de acelerar aquela que pode ser a mais importante tendência do mundo atual. Pessoal, não é, tá? Não é discurso direto. Se for discurso direto, pode colocar, ó, tem que estar entre aspas. Tá? Discurso direto, ó, citação direta. Deixa eu botar aqui, citação direta barra discurso direto. Tá? Barra discurso direto. O discurso direto deve ter travessão, 2 pontos ou vírgula, né? Travessão, 2 pontos ou vírgula. Tá? E aí ela costuma perguntar sobre essa vírgula, se pode tirar ou não. Aí não pode tirar, né? Que foi aquela que você anotou. Bom, fechou o gabarito qualquer? Tem vírgula da... depende da segunda. Ah? A banca deu falsa. Falsa? Sim, sim, a 2 é do citação diferente, não está entre, tá, pessoal? Não tem outro narrador. Tipo, olhando aqui, ó, pessoal, ó, na linha 30, mas o público acredita o oposto, que a pobreza está aumentando, tá? Essa aqui, pessoal, ó, que a pobreza está aumentando, é uma explicação do que o público acredita, não é uma... O que ele botou ali? Citação do interlocutor diferente. Eu disse para vocês, a não ser que tenha uma outra pessoa ali no texto, né? Mas se não, né? Não é um, não tem um. Ficou? Tá. Letra B. D de desespero? Tá, D de desespero, então, pessoal. Prova. Questão 8 aí, pessoal. Nessa mesma prova, questão 8. Pessoal, olha aí, ó. No fragmento, o uso das aspas tem como função indicar uma citação. Pessoal, ó. Agora, pensa-se que nessa mesma proporção seja inferior a 10%. E a queda, né? E a queda continua. Essa é a melhor notícia do mundo atual, disse Jang Yong-kim, presidente do Banco Mundial. Pessoal, tá? É a fala de alguém, tal como ele, né, falou? Sim, pessoal. Então, é uma citação. Poderia vir como citação direta ou discurso
direto. Pessoal, essa é a 18ª prova, tá? É a 18ª prova que nós estamos analisando aí de português da Adriana. Aí, pessoal, pelo menos umas 9 questões de aspas a gente já viu. Né? Umas 9 questões de aspas a gente já viu. Então, e aí, e outras, quando não é da aspas que ela pergunta se a vírgula que está isolando esse discurso direto pode ser tirado duas assim. Vocês me entenderam? Tá? Então, se tiver aspas lá no teu texto, abrir o teu texto tem aspas, tu já sabe que ela vai te perguntar das aspas ou da vírgula ali que está isolando o discurso direto, se eu posso retirar. Tá? 2 questões iguais. Então, pelo menos 10 questões, tá? Em 18 provas aí. Qual o gabarito da Gabarito da 8 fechou agora, então, letra E. Tá? Letra E. Depois, pessoal, prova 19, questão 13. Prova 19, questão 13. Essa aqui, pessoal, é de inchar os pés. Eu vou fazer a 1 e a 2. E a 13 eu vou deixar vocês fazerem. Prova 19, questão 13. Tá? Prova 19, questão 13. Tá? Vamos lá. Diz o seguinte: na linha 5, a vírgula foi empregada para separar um termo deslocado dentro de um período simples. Bom, para aí. Se é um período simples, nesse período tem apenas um único verbo ou uma locução verbal. Se tiver 2 verbos, está errado a alternativa. Tá? Vamos lá na linha 5. Na linha 5, diz assim: a partir da implementação do programa RS Seguro, completamos o 3º ano consecutivo de redução recorde em praticamente todos os delitos. Tá, pessoal? Quantos verbos nós temos aqui? 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 Quantos verbos nós temos? Meu Deus do céu. Pessoal, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, eles partem ou não? Olha, ó, o que tem, ó? Quantos verbos nós temos? Ela não viu, pessoal. Ela não. Calma, pessoal. Ó, eu estou dizendo para vocês que a aluno viu isso aqui. E ninguém viu. Vocês não viram? Tá? E ninguém viu. Lá em Cerro Largo ninguém viu. Estão comigo? E aí tu fica. E agora deixa eu falar uma coisinha para vocês, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo que ela fez ali? A partir da implantação do programa RS Seguro. Sabe o que ela considera isso? Uma oração ou um adjunto adverbial? Adjunto adverbial. Grande. Pessoal, quando eu dou aula de redação, eu digo assim, ó, no que diz respeito. E eu digo para vocês, ó, no que diz respeito, eu digo para vocês, isso aqui é um adjunto adverbial. Tem um verbinho ali dentro, vocês passam o verbinho e nem vem. Tá? Ó, diz, tá? Ó, ou se não, bota assim, ó. No que diz respeito ainda no... Não, é que no que tange... no que tange... Tá? No que tange... Aqui, ó. No que tange... O tange não é verbo? Não. Tange... Não sei, tá? Agora não é. Acho que é tangue. Tangue é o suco, né? Tá? Espera aí, tem uma outra que eu faço que é no que diz respeito... No que... Tá? Mas agora não me vem na cabeça, tá? Mas dando exemplos ali de início, né, de argumento, aí, ó, pessoal, mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu explico redação para vocês, eu digo assim, ó, coloca uma vírgula nesse adjunto adverbial, depois que terminar, ó, no que diz respeito, né, ao investimento em educação, vírgula, daí faz exatamente como ela fez aqui, tá? Aí quando a pessoa corrige a tua redação, ela lê assim, ela levanta as mãos para o céu e diz assim, alguém que sabe usar vírgula. Né?
E, pessoal, se tu acertar a crase, porque ali eu já boto isso aqui, ó, que diz respeito a, se for palavra feminina, tem crase. Se tu chegar até ali, acertar a crase e acertar a vírgula, tu já ganhou o examinador, porque se tu não errou nada ali na introdução, e aí ele diz, olha aí, sabe usar a crase, sabe usar a vírgula, a partir desse momento, a tua redação já está com a nota lá em cima, porque a maioria das pessoas, até chegar no primeiro argumento, já cometeram 4, 5 erros. E aí tu vai chegar até ali invicto, invicto, mas bem, bota a crase e coloca a vírgula, e aí tu começa a redação, daí começa teus erros, aí tu começa a errar, tá? Aí tu pode começar a errar, tá? Mas, pessoal, então, aqui ela considerou uma adjunta adverbial, tá? Adjunta adverbial, beleza? Mas assim, ninguém, eu nunca vi uma questão, alguém recorrer ou fazer alguma coisa com esse a partir aí, tá? Porque a partir de é uma locução, né? Prepositiva, ó. Começa com preposição e termina com preposição. A partir de hoje, estudarei todos os dias, a partir de hoje, tá? Então, tá correta, né? Eu nem me lembro o que ela perguntou. Isso, ó, um termo deslocado dentro, do período simples. Certo, tá? Certo. Agora, pessoal, afirmativa 2. Só desenha aí a cara do japa. Posso trocar travessões por parênteses? Sim, sem problema nenhum. Em 95% dos casos. Tá? Só vou dar uma olhada ali, né? Aí que dessa vez vai dar. Dá. Aí, pessoal, a última. Essa eu quero que vocês façam. Os 2 pontos da linha 11. Os 2 pontos da linha 11. Acharam? E aí, certo ou errado? Errado, né? Eu também acho que é errado. Sabe o que ela deu? Ela deu, sabe o quê? Certo, obviamente. Só deixa eu mostrar com quem vocês estão lidando. Tá, pessoal, calma aí. Pessoal, isso aqui não é uma enumeração, é uma explicação, concorda comigo? Porque uma enumeração é tu enumerar. Escutem a explicação dela para não alterar o gabarito e ver se essa mulher reconhece um erro. Usam-se 2 pontos na enumeração, tá? E aí, pessoal, tá? Aí ela só copiou a alternativa à afirmação. Aí ela diz assim: a assertiva 3 é correta, porque afirma, usam-se 2 pontos na enumeração, no singular, e na continuidade
e na continuidade de dados que vão ser enunciados. O vocábulo enumeração é remetido àquilo que efetivamente ocorre no contexto, dados que vão ser enunciados. Aí, calma aí. Aí ela diz assim: observe que, conforme nos dita Segala, os dois pontos são empregados para anunciar a fala de personagens nas histórias de ficção. Sim. Tá? Antes de uma citação. Sim. Antes de certos apostos, principalmente das enumerações. No caso em análise, não foi dito na assertiva que os dois pontos estaria ali para marcar enumerações, mas sim para demonstrar os dados que seriam enunciados. Ocorre uma construção gramatical cujo aposto está incluído na própria assertiva, ao esclarecer que o que é essa enumeração. Pessoal, ela falou. E aí, pessoal, ela falou e disse assim, fodam-se vocês que marcaram o contrário. Tá? Se eu disse que é uma enumeração, é uma enumeração. Tá? Isso aqui não é uma enumeração. Não é uma enumeração. Tá? Isso aqui é uma explicação, um aposto, provavelmente lá. Deixa eu ver, não lembro porque eu analisei essa questão que eu vou fazer aqui. Diz o seguinte, pessoal, e essa tendência de redução se espalha no Rio Grande. Tá? Aí, 265 cidades, 53% total não tiveram, 53% total não tiveram registros de assassinatos em 2021. Tá, pessoal? Na verdade, aqui, pessoal, eu não posso dizer até ela disse que isso aqui é uma enumeração, né? Mas não é uma enumeração, não está enumerando, tá? Analisando essa frase aqui, eu não marcaria nem aposto se fosse. Sabe por quê? Porque tem verbo ali. Tá? Tem verbo dentro. Vocês viram? Tiveram ali? Tá? Nem aposto marcaria, tá, pessoal? Nem aposto marcaria. Tá? Quem sabe uma oração explicativa, aí sim. Tá? Uma oração explicativa até marcaria. Mas aposto com verbo dentro não dá, tá, pessoal? Tá? Aposto com verbo dentro não dá. Mas o aposto não iria ficar global? Pessoal, qual que é o sujeito de tiveram? 265 cidades, tá? 265 cidades. Pessoal, é uma oração explicativa. Por que é uma oração explicativa? Ele diz assim, e essa tendência de redução se espalha para o Rio Grande. Essa tendência, ela se espalha. Que tendência? 265 cidades? Não, 265 cidades, 53% do total, tiveram. Olha, ele está explicando qual é a tendência. Mas é uma oração porque tem um verbo ali, tá, pessoal? Tá? É um verbo ali. Tá? Não tem nada a ver com aposto, tá? Porque é tudo aquilo ali. É tudo aquilo ali, pessoal. Mas é que o 53% não é o aposto? Tá, o 53%, sim, 53%. Não, eu estou falando tudo ali, por causa que os dois pontos não estão marcando aquele, o 53%. Estão marcando. Ela mandou dizer o que os dois pontos está fazendo. Ela perguntou os dois pontos, né? Os dois pontos. Tá? Os 53% do total. Porque na afirmativa deslocada, dados que vão ser enunciados. Pessoal, 53% do total é o aposto de 265 cidades, tá? Que na verdade, pessoal, é em relação ao Rio Grande do Sul, que ele tem, eu acho que 497 municípios, tá? E aí então isso equivale aí a 53% do total. Eu estou falando dos dois pontos, tá, pessoal? Que tudo aquilo ali é uma oração explicativa, tá? Agora tu vai analisar os 53% total, sim, é um aposto de 265 cidades, tá? Mas, pessoal, eu acho que aqui ela se equivocou. Pontos na enumeração,
tá? Na enumeração. Só que ali não é uma enumeração, ali é uma oração explicativa, tá? É uma enumeração. Oi. Só para ver se eu estou viajando, então a junta adverbial se espalha onde? Em 256 cidades. Se espalha quanto? 53% do total. Daí não seria uma numeração que está separando elementos da sua cidade, cara? Não. Ó, 265 cidades é o sujeito de não tiveram. Se tu vai fazer a função sintática daquilo ali, ó. Quem é que não teve registro de assassinato? Se fosse, ó, uma cidade não teve. Uma cidade, 2% do total. Tá? Não é adjunta adverbial, não. Se fosse adjunta adverbial. Se espalha onde? Onde se espalha? 265 Não, mas o se espalha tá, ó. O se espalha. Antes, é. Exato, ó. O se espalha, o adjunto adverbial que se espalha é pelo Rio Grande. Se espalha onde? Pelo Rio Grande. Ó. Só que daí tu tá analisando outro verbo. Ó, essa tendência de redução se espalha. Essas tendências se espalham. O sujeito de espalha é essa tendência. Se espalha, né? Onde? Pelo Rio Grande. Pelo Rio Grande. Fechou? Só que daí tu tem 2 pontos. Daí tu vai analisar outra oração. Por isso que eu estou defendendo para vocês que a partir de 2 pontos tu tem uma oração explicativa. Porque, pessoal, aqui tu tem outras funções sintáticas em relação ao verbo, tá? Em relação ao verbo ter. Tá? Em relação ao verbo ter. Tá? Então, pessoal, o gabarito é 1, 2 e 3. O gabarito dela, o gabarito definitivo. A 3, pessoal, controversa, tá? 3 controversa. Não foi só vocês, todo mundo aí que fez essa prova teve esse problema nessa questão. Prova 20. Questão 12, pessoal. Prova 20, questão 12. O que nós temos na prova 20, questão 12? 20, questão 12. 20, questão 12. 20, questão 12. Vamos lá. Pessoal, agora, ó, os 2 pontos, de novo, os 2 pontos têm a função de anunciar um esclarecimento, um resultado do que foi dito. Pessoal, na verdade, essa aqui tinha que ser o gabarito da anterior. Se espalha pelo Rio Grande, né? É ou não é? Essa aqui tinha que ser o gabarito da anterior. Tá? Vamos ver lá, né, na linha 19, pessoal. Na linha 19, ele diz o seguinte. Ó, na linha 19 ele diz o seguinte, ó. Tudo isso nos faz perguntar, ó, como seria se tratássemos a crise climática como uma emergência real? O que seria necessário para manter o aquecimento global a não mais do que 1,5 graus? Tá? Pessoal, é um esclarecimento? Não, né, pessoal? É um questionamento, tá? Não é um esclarecimento. Agora, vou fazer, pessoal, as 2 vírgulas da linha 35. Separo um adjunto, afirmação 3, ó, as 2 vírgulas da linha 35. Separa um adjunto adverbial deslocado. Lá na linha 35, esta abordagem pode ser atendida, pessoal, ó, a palavra simultaneamente, tá? Palavra que termina em mente, tá? Invariável, né? Ó, termina em mente, invariável, em classes de palavras é o quê? Em funções sintáticas, adjunto adverbial, tá? O lugar do adjunto adverbial é onde na frase? No final. Se não está no final, ele está
deslocado, tá? Ele está deslocado. Então essa, tá, pessoal? Essa está correta, tá? Essa está correta. A 1 está errado. Aí, pessoal, ó, de novo, aqui os pontos de interrogação da linha 20 e 21. Ó, os pontos foram usados no fim das orações anunciadas com, ó, passo amarelo, ó, entonação, é a segunda vez que ela coloca isso aqui, ó, entonação retórica. E na questão anterior, tá? Na questão anterior, com base no que tinha no texto, aquelas perguntas já tinham respostas, ela não estava exigindo perguntas. Tá? Provavelmente aqui de novo, tá, pessoal, seja da mesma forma. Tá? O que ele diz, ó, tudo isso nos faz perguntar, como seria se tratássemos a crise climática como uma emergência real? Ela quer resposta para essa pergunta? Não, né, pessoal? O que seria necessário para manter o aquecimento global a não mais do que 1,5 graus? Tá? Então, pessoal, isso aí, tá, são perguntas retóricas, tá? Perguntas com entonação retórica. Isso que me chamou a atenção, assim, que eu nunca ouvi falar em entonação retórica. Eu ouvi falar em pergunta retórica, né? Mas não com entonação retórica. Então, pessoal, qual foi o gabarito? D. Fechou o gabarito? D, então, pessoal. D. Prova 21, pessoal. Questão 5. Prova 21, questão 5. Afirmação 1. Diz o seguinte: as duas vírgulas poderiam ser retiradas sem causar alteração de sentido e a sintaxe da frase. Pessoal, ó, o Snapchat tem um Snap Trick. O qual? Se é o qual, ali começa uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Esse que aí começa a oração subordinada adjetiva. Com vírgula na frente, explicativa. Explicativa. Retirando a vírgula da oração subordinada adjetiva, altera o sentido? Sempre. Sempre. Ele diz que é sem alterar, né? Então está errado. Tá? Está errado. Ela gosta dessa perguntinha, tá, pessoal? Colocar ou tirar as vírgulas na oração subordinada adjetiva. Tá? E aí vocês vão dizer que sempre altera o sentido. Depois, pessoal, questão 12, pessoal. Questão 12. Aqui, ó, inserção de vírgulas. Tá? Afirmação 2, né? Afirmação 2, ó. Inserção de vírgulas antes e após o termo na verdade, na linha 11. Pessoal, ó, aqui comigo, ó. Antes de tu ir lá, o que é na verdade? É um adjunto adverbial, começa com preposição, mais uma palavra. É um adjunto adverbial grande ou pequeno? Provavelmente é isso, tá, pessoal? Provavelmente é isso que eles estão cobrando, que ela está cobrando de ti. Na verdade, ela não bota pequeno, ó. Em razão da brevidade. Até vou botar aqui, ó. Pequeno, ó. Quando ela justificou, não foi porque era pequeno, ela falou que era em razão de sua brevidade, né? Brevidade. Então vamos usar os termos dela aí para nós analisarmos a questão aí. Então, na linha 11, o que nós temos lá na linha 11? Diz o seguinte: mas, na verdade, promove o aumento. Pessoal, ia mudar o sentido? Não, é um adjunto adverbial pequeno, ou melhor, breve. Então, essas vírgulas, elas são facultativas, tá? Elas são facultativas. Beleza? Aí, pessoal, vamos para a próxima. Prova 18, pessoal, questão 18, desculpa, questão 18 dessa mesma prova. Tá? Desculpa. Questão 14.
Tá, pessoal? Questão 14 dessa mesma prova, tá? Dessa mesma prova. Nesse exato momento. Quando? Onde? Em algum lugar do planeta. Tá? Vírgula linha 2. Só nesse exato momento adjunta adverbial. Tá comigo? Em algum lugar do planeta adjunta adverbial. Tá comigo? Essas vírgulas, elas foram utilizadas pela mesma regra? Não. Ó, pessoal, a primeira é uma enumeração. Porque tem uma adjunta adverbial e tem uma adjunta adverbial. O que a vírgula faz? Ela separa elementos de mesma função sintática, né? Elementos coordenados entre si. É a primeira ali. Ó, neste, aí tem que ter uma vírgula. E aquela vírgula está ali por quê? Porque agora tem o outro adjunto adverbial. Quando tu fala assim, ó, eu comprei bolo, bala e café. Se tu está dizendo que essa primeira vírgula que está aí não é uma enumeração, então essa vírgula aqui então não é enumeração também. Na verdade ela está separando dois objetos, dois elementos de mesma função sintática, da mesma forma que ali. Só que um adjunto adverbial de tempo e um adjunto adverbial de lugar. Tá? A primeira vírgula aí ela está separando, tá? Ela está separando um adjunto adverbial, tá? Um adjunto adverbial de outro adjunto adverbial. Não é porque ele é grande que ela está ali. Concorda ou não concorda? Que tem que ter uma vírgula ali. Tá? Por isso, pessoal, quando começa a redação, quando bota assim, no Brasil, tu bota no Brasil atualmente? Não, no Brasil, vírgula. Atualmente, vírgula. Tá? Para separar, a primeira vírgula está separando os dois adjuntos adverbiais. Tá? Os dois adjuntos adverbiais. Beleza? E a segunda vírgula, ó, ela está mostrando que esses adjuntos adverbiais eles estão deslocados, né? Que eles estão no início do, ele é grande, né? Ele é grande e aí eles estão deslocados, tá? Eles estão deslocados, tá? Ou, né, esse par de vírgula ali, tá? Mas pessoal, xarope essa questão aí. Essa questão foi a questão que eu errei lá na prova de escrivão, inspetor lá. Essa foi a que eu errei. Depois. Então não é pela mesma regra. Elas não são pela mesma regra. Ou ela deu que são pela mesma regra. O que ela deu? Eu nem lembro o gabarito, eu errei essa questão, mas pessoal, eu sei que o que eu pensei lá estava errado. E hoje o que eu olho ali já vejo, tá? É que a primeira ali, ó, é para uma enumeração. Tá? Aí, a segunda vírgula poderia ser suprimida, visto que seu uso é facultativo. Olha o tamanho do adjunto adverbial. É facultativo? Não, tá? Está incorreta. Aí, a inserção de uma vírgula imediatamente após o vocábulo tecnologia. Tecnologia não implica alteração no sentido. Tá? Aí na linha 2, pessoal, tecnologia a qual? Estão comigo? Que ó, de uma oração subordinada adjetiva restritiva passará para uma oração subordinada adjetiva explicativa. Pessoal, isso aí não tenho dúvidas que vai estar na prova de vocês. Tá? Colocar a vírgula ou tirar a vírgula na frente do que? Altera o sentido? Sempre, né, pessoal? Do que significa o qual? Tá? Isso aí vai estar na prova de vocês. Então, essa aí está errada. Tá? Aí ficou o gabarito 1, 2, 3. Tá? 1, 2, 3, tá, pessoal? É o gabarito da banca? É o gabarito da banca? Tá, pessoal?
Então, ó, elas não se justificam pela mesma regra, tá? E assim, ó, eu fosse vocês, cuidava isso aqui, ó. Porque, na verdade, a primeira vírgula, porque é uma enumeração, tá? Cuidado, ó, botam ali, porque essa questão é difícil do meu ponto de vista. Tanto é que eu errei, pra mim é difícil, talvez pra vocês não seja. Mas lá, olha aqui, ó. Vamos ver? Não, não é? Era puta. Pensei que era vírgula, eu enxerguei o E ali, pensei que era vírgula na frente do E. Agora vai dar para nós tirar a dúvida, mas não. Tá? Pessoal, ó. Aqui, essa afirmação 2, ela está sugerindo, ó, ponto final por ponto e vírgula, estão vendo, ó? Até passe amarelo, ó, ponto final por ponto e vírgula. Ponto final por ponto e vírgula. Sabe o que vai notar? Não tem regra. Não tem nenhuma regra que vai fazer. Isso aqui, pessoal, é para aquelas pessoas, para diferenciar aquelas pessoas que têm leitura daquelas pessoas que não têm leitura. Tá? E aí tu lê lá na hora da prova, e a primeira vez tu acha que dá, a segunda vez tu acha que não dá, e na hora de passar pro gabarito, tu vai lá e troca ainda. Né? Porque daí tu pensa, mas olha, agora eu com a minha cabeça cheia estou vendo aqui que acho que dá. Né, pessoal? Então, pessoal, essa questão aqui não tem o que se fazer. Só que o que acontece, pessoal? Ela era uma questão muito fácil. Porque, ó, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Colocar ou retirar uma palavra altera o sentido? Sim. E olha ali, pessoal, quais das propostas não alteram o sentido? Daí tem assim, ó, a supressão do adjetivo rápido altera o sentido? Sim. A supressão do até mesmo altera o sentido? Sim. Tá? Então, qual que não provoca alteração? A 2. Era uma questão barbada. Dada. Se vocês lembrarem. Ó, colocar ou retirar uma palavra altera o sentido? Sim. Não, pessoal, só isso que vocês precisam fazer. Tá? Só isso que vocês precisam fazer na prova dela. Colocar ou tirar uma palavra altera o sentido? Sempre. Tá? Sempre. Tá? Principalmente, ó, vai que ela, né, muda, assim, mas principalmente são esses advérbios, adjetivos. Pessoal, o adjetivo, só raciocina. O adjetivo. Cara, ó, encontrei um menino lindo. Encontrei um menino. Vai mudar o sentido ou não? Óbvio que sim, pessoal. O adjetivo, ele, ó, o que ele faz? Ele qualifica, ele modifica um substantivo. Tá? Um advérbio, uma ajuda adverbial, até mesmo. Até, ó, eu digo assim, ó. A Magali gabaritou. Né? A Magali gabaritou. Até mesmo a Magali gabaritou. Mudou o sentido ou não? Sim. Tem uma rebaixada na Magali daí, né? Ó, a Magali gabaritou. Até mesmo a Magali gabaritou. Tá? Entendeu? Tá? Então, pessoal, cuidado com isso aí. Bom, questão prova 22 tem? Não. Questão 17, pessoal. E para variar um pouco, pessoal, para variar um pouco, o que nós temos? Né? Nós temos as aspas. E ela vai dizer o seguinte: as aspas são usadas para marcar uma citação textual. No caso, as palavras de pirongel. Tá? Pirongel. E aí, pessoal, lá na linha 36, ele falou 36 a 40? Pessoal, da 36 a 40, ó. Pessoal, ó. Ali, ó, entre aspas, aí ela bota a vírgulazinha e daí ela bota, ó, explica, ensina, pirongel da Terracicle. Tá, pessoal? A outra pergunta dela, posso tirar essa vírgula? Não, tá? Não, tá, pessoal? Então, é para uma citação sim, tá? É para uma citação sim. Tá correta essa questão, essa primeira afirmação. Nós fizemos a do portanto ali antes ou não? Não, pessoal. Então, ó, o portanto, o uso do conector, vocês viram a palavra que ela gosta? Não usa conjunção, né? Ela usa, não usa nexo, usa conector.
O uso do conector portanto introduz uma conclusão. O portanto está na turma do Padel, que dá ideia de conclusão? Sim, tá pessoal? Essa é verdadeira, tá? Essa é verdadeira. Lá na linha 37, deixa eu ver só lá na linha 37. Percebemos, portanto, ó, deslocado ainda entre vírgulas. Segunda vez que ela cobra. Vocês anotaram aqui, não anotei no quadro? Aqui, ó. Aham. O Padel entre vírgulas estará deslocado, né? Estará deslocado. Então está deslocado. E pessoal, olha ali, as aspas simples na linha 36 assinalam, ó, uma expressão utilizada no sentido conotativo. Conotativo é o sentido figurado ou é o sentido de verdade do dicionário? Então, pessoal, ó, o que tu vai anotar aqui, ó? Porque ela já deu como expressão não peculiar, ou sentido figurado, tá, pessoal? Vamos ver se é também, né? Lá na linha 36. O que eu tenho lá na linha 36? Na linha 36 eu digo assim, ó, esses materiais são considerados não recicláveis, ou seja, um sentido, né? Um sentido figurado, né? Um sentido oi? Não, eu acho que não. O que é os materiais? Depois o custo para reciclar. Deixa eu ver. Na linha 30, as aspas simples. Na linha 30, e por que ele fala aspas simples? Porque tem as outras aspas, aí tu usa aspas simples. Aí, pessoal, ó, na linha 36, tá? Na linha 36 diz o seguinte: esses materiais são considerados não recicláveis, tá? Pois o custo para reciclá-los no sentido denotativo? Sim. Porque na linha 33 ela fala materiais não convencionais. Ela exemplifica escombro, limpeza, cosmético, tubos, blá blá blá. Ela quer dizer que esses materiais não são recicláveis. Eles são considerados não recicláveis. Olha aí, esses materiais são considerados não recicláveis. E o gabarito é não reciclável? Tá, só fecha? Então tá. Então é. Aí, pessoal, não reciclável. E por que ela botou entre aspas, então? O que ela quis dizer? Tá, deixa eu ver só um pouquinho. Deixa eu ver. As aspas, pessoal, ó, simples na linha, tá? A primeira é verdadeira, né? Sim. A última é verdadeira, tá? A segunda, então, as aspas simples na linha assinalam a expressão utilizada no sentido conotativo, no sentido figurado, tá? Ou no sentido denotativo, tá? Mas e por que ela vai usar então as aspas? Tá? Deixa eu ver, só um pouquinho. 36. Esses materiais são considerados não recicláveis. Então, é sentido denotativo isso aí. É que também, se tu for pensar, ele não tá, ele não é que é um, se tu for ver, né, como tu disse, ele é lápis, canetas, tubos e pasta de dentes, tá? Mas acho que eu erraria essa questão aqui. Mas tudo bem. Então o gabarito é letra E. E, tá? E, tá? E. No sentido, né, denotativo. Não reciclado. Por que ela usou as aspas? Eu vou falar que é ironia, né? Aí, tá? Aí, pessoal, ó, não sei o que ela quis fazer isso aqui. Essa questão aí, eu acho que eu ia pra banha tranquilamente. Mas, porque eu ia olhar ali, nem ia voltar lá pra cima ver, tá? Provavelmente erraria isso aí, tá? Mas não dá pra acertar tudo, né? Mas pra errar tudo dá. Não, pessoal, ó.
Não, é assim, ó, isso Mas que eles consideram não reciclável, porque o custo para reciclar eles é caro. Depois, porque o custo para reciclar é superior. Tá, pessoal. Então vocês querem debater, então vamos debater. Pessoal, o que acontece, ó? O que acontece? Só raciocina comigo. Ele é reciclável? Sim, só que eles fizeram um não porque ele é caro o custo para reciclar. Tá, mas e aí tu tá se referindo ao sentido dele mesmo ou ao sentido figurado? Pois é. E aí, daí... Seria falso. Exato, entendeu? É isso que eu estou falando para vocês, que eu erraria isso aí, tá? Porque ele está falando, ó, esses objetos, eles são recicláveis ou não são recicláveis? São. E quando tu fala que eles não são recicláveis, é o sentido de verdade? Pensa comigo, é o sentido de verdade? Não, pessoal, não é o sentido de verdade se eles não são recicláveis. E vocês não entenderam a linha de raciocínio ou não entenderam? Tá? Ó, se eles são recicláveis, o sentido de verdade é que eles são? Se eu digo que eles não são recicláveis, isso é o sentido de verdade? Não, pessoal, eu ia errar sempre essa questão. Tá? Eu ia errar sempre essa questão. Tá, pessoal, ó, o gabarito é letra E, pessoal, vocês estão certos, marquem o que vocês quiserem, depois, tá? E eu vou marcar uma coisa, vocês outra, e eu vou errar e se você tá, tá tranquilo, tá? Aí, pessoal, ó, prova 23, 15, questão 15. Agora, pessoal, opressores usam o medo como arma. Arma. O medo é uma arma? Isso é o sentido de verdade ou é o sentido figurado? Aí, pessoal, ó. Aí, a arma está colocada entre aspas para, pessoal, o quê? Dar a essa expressão sentido particular, não literal. Sim, né, pessoal? Indicar, não. Dar ao leitor, não. Indicar expressão, não. Sugerir, não. Pessoal, letra A. Ó, o que vai botar aqui, ó? Expressão não peculiar, sentido conotativo e agora acrescenta, ó. Sentido particular, vírgula, não literal. Anota tudo aqui, né? O que é, quando ela bota aspas, por exemplo, sentido conotativo, né? Não particular, não literal. E agora mais uma que vocês não tem nada, não. Pessoal, ó, essa questão aqui. Cara, nessa mesma prova, né, prova 23, questão 18. Tá? Prova 23, questão 18. O que nós temos aí, tá, pessoal? Ó, o que nós temos aí? Diz o seguinte, ó. As vírgulas, né? As vírgulas. Vou começar pela última, ó. Separam orações coordenadas acinéticas. Estão vendo? Acinética. Se é acinética, não tem sideto. Não tem conjunção. É sem conjunção. Só que ali, pessoal, olha o que ela fez. Ela botou, ó. O parceiro insulta, xinga, faz pressão. E ameaças. Ela botou a vírgula na frente do E. Ali tem a conjunção. Então essa aí é falsa. Tá? A vírgula da linha 2 separam palavras justapostas acinéticas, ó, e ela botou, ó, o medo, a dependência financeira, a cultura, o preconceito, e ela botou antes do E. Ela parou antes do E, estão vendo? Tá? Aí, pessoal, ó, aí são elementos de mesma função sintática, elementos coordenados entre si, tá? Enumeração. E agora, pessoal, para ela, tu vai ter que acrescentar no teu resumo que, ó, palavras justapostas, assindéticas.
tá? Porque ela considerou isso aqui verdadeiro. Então, essa vírgula que marca uma enumeração, ela marca elementos coordenados entre si, elementos de mesma função sintática. Ela marca uma enumeração e ela marca também palavras, tá? Palavras justapostas assindéticas. Tá? Acrescenta um item aí. Só, pessoal, o meu problema é que ela faz uma questão desse nível e aí ela bota a psicóloga Maria Vitória, especializada. Especializada ou especialista? Pessoal, porque se for especializada é particípio. E se é particípio, pessoal, é oração reduzida de particípio. Tá? E na verdade, ó, que é especializada? Qual é especializada? Ah, tinha que ter feito recurso nessa questão, eu não fiz. Olha. Aí, pessoal, tinha que ter feito recurso para ver o que ela ia responder. Ó. E aí, pessoal, então, ela deu isso aqui como aposto. Tá? Mas para mim isso aí é uma oração subordinada adjetiva, explicativa, né? Que desempenha a função de adjunto adnominal. Tá? Até porque, pessoal, especializada, do jeito como está aí, ela é um adjetivo. E normalmente o aposto não é adjetivo. Normalmente, tá? Normalmente ou quase sempre, tá? O aposto é o que, pessoal? É um substantivo. Que nem ela cobrou na outra questão. Especialista. Tá? Especialista. Então, pessoal, o gabarito é verdadeiro. Tá? Que separa um aposto. Tá? Mas vamos ver aí se alguém recorreu ou não dessa questão. Eu não recorri, tá? Mas deveria ter recorrido. Então, pessoal, sobre pontuação seria isso aí.